Te coloquei no centro do mundo para que possa olhar mais facilmente ao seu redor e veja tudo que ele contém. Não te criei nem celestial, nem ser terreno, nem mortal, nem imortal, para que seja livre para se educar e senhor de si mesmo, sua própria forma. Tu podes degenerar até o brutal, ou, por livre escolha, regenerar-te até o divino. Se tu tens um desenvolvimento que depende da tua vontade, encerra em ti os germes de toda a vida. Da dignidade humana, Pico della Mirandola. Essa obra é de um importante autor humanista italiano. Na aula de hoje, vamos entender o que é humanismo e como que se faz para identificar um texto humanista. Essa é a síntese do que foi tratado na nossa última aula na FASUL de História Moderna. Bora lá? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é esse tal de humanismo. Bem, o humanismo é uma corrente de pensamento que surge lá pelo século XIV e vai até o século XVII. O humanismo é uma corrente que tem como ponto comum o fato de promover uma adaptação dos estudos de humanidade em relação a como eles eram realizados na Idade Média. Recapitulando, a Idade Média foi um período, né, em que a Igreja cristã católica romana ela influenciava decisivamente em todas as esferas da nossa vida. E o que acontece? Chega-se o que a gente chama de Idade Moderna, a Igreja perde um pouco de poder e surgem estudos mais seculares, ou seja, que separam o conhecimento religioso do conhecimento acadêmico. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, pense que na Idade medieval, religião, ciência e filosofia eram tudo uma coisa só. Quando chega a Idade Moderna, passam a surgir estudos que separam religião do conhecimento científico e filosófico. E assim surge os Studia Humanitas, que são uma espécie de reforma da educação que é promovida na Europa, em que vai se valorizar agora estudos de humanidades, considerando áreas como a retórica, como a gramática, como a filologia, como a poesia. Tudo isso se fundamenta numa ideia que norteia todas as outras, que é a ideia de que é necessário recuperar os paradigmas da cultura clássica greco-romana. Então, basicamente, é um reavivamento de valores que já existiam há muito tempo atrás e que por muito tempo ficaram quase eclipsados, ou seja, eles estiveram fora dos poucos círculos intelectuais que haviam na Europa. Os intelectuais humanistas, eles fizeram profundos estudos para compreender melhor as traduções do latim e para compreender melhor ainda o texto, eles passaram a fazer estudos sobre o grego, aproveitando-se, né, de intelectuais que tinham fugido de Constantinopla, né, depois da queda, que foram para a Itália, e também até do aramaico, para poder compreender melhor os textos antigos, que se tinha sim certo conhecimento ali na Idade Média, mas muitos textos haviam sido perdidos e tal, e muitas traduções que haviam sido feitas, elas não eram ruins. Usei para minha aula dois textos principais, né, que é a Formação do Mundo Moderno, de Francisco Falcon, Os Fundamentos do Mundo Moderno, de Tenente. Neste primeiro texto do Falcon, ele fala que a Igreja teve um papel muito importante na difusão do humanismo na Europa. Mas ele parte no seio da própria Igreja. Vários intelectuais humanistas são importantes teólogos, são importantes intelectuais cristãos. Mas o humanismo desenvolve-se em duas vertentes principais, uma mais secular e uma outra cristã. A Igreja vai investir, né, na busca por textos antigos, vão fazer pesquisas em lugares longínquos, né, vai montar importantes bibliotecas e vai trabalhar na exegese desses textos, ou seja, na releitura desses textos clássicos, e vai recuperar autores que durante muito tempo ninguém havia ouvido falar. Os cursos humanistas, eles proliferam por toda a Europa
desde ali do século XIV, né, atingindo seu ápice ali no século XVII, e vários estudos vão sendo realizados sobre isso em várias partes da Europa, e estes intelectuais vão ganhando reputação, de modo que eles vão passar a ocupar importantes cargos dentro da esfera ali da igreja, das cortes europeias, etc. Os fundamentos do mundo moderno, Tenente mostra que os humanistas não queriam uma ruptura completa com a igreja. Muitos deles, inclusive, eram religiosos, né? Mas eles criticavam certos aspectos presentes na igreja. É o que você vê, por exemplo, na obra de Erasmo de Roterdã. O que caracteriza de fato um texto humanista é a sua racionalidade. É você construir um texto em que não se leva em consideração mais fatores sobrenaturais, que tem a ver com a crença, com uma ideia de providência divina, que Deus vai te castigar, o pecado, não sei o quê. São pessoas tentando explicar o mundo pelo mundo, tal qual o texto de Pico della Mirandola, que eu li no começo aí da nossa aula, diz. Veremos ideias similares também na obra de Thomas More, que tenta construir, sem usar de forças místicas, encantadas, do maravilhoso, tenta construir um modelo perfeito de sociedade, baseando-se na obra do Platão, a República. Ou vemos isso também na obra de Maquiavel, que vai falar de política sem considerar esse moralismo cristão, dissociando moral e política, como se fossem duas coisas separadas, o que inclusive vai levar à ira dos religiosos, e ele vai ser por muito tempo considerado um autor tabu. Tenente mostra, no entanto, que embora os humanistas não fossem anticristãos, eles acabam levando ao longo prazo ao enfraquecimento do cristianismo. Porque agora eu posso pensar o mundo dissociado do que está no texto sagrado. E isso vai levar a visões de mundo mais radicalizadas que vão passar a se contrapor aos valores da religião. Então, basicamente, essas são as principais ideias que eu tinha para falar hoje. Até a próxima aula. Tchau!